Vamos dar continuidade à nossa leitura e reflexão sobre o livro Pecados Aceitáveis de Jerry Bridges, capítulo 8, parte 2, Ansiedade e Frustração. Aceitar a vontade providencial de Deus não significa que deixaremos de orar sobre o resultado final. A ordem de Paulo para não ficarmos ansiosos é acompanhada da instrução para orarmos sobre a causa da ansiedade, conforme Filipenses 4:6. E Jesus, diante do sofrimento iminente da cruz, uma angústia que excedeu a qualquer ansiedade que jamais vivenciaremos, orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, conforme Mateus 26:39. Assim podemos orar por socorro e livramento numa situação que desencadeia nosso estado de ansiedade. Mas devemos estar sempre prontos a aceitar a vontade providencial de Deus e a confiar que, não importa o resultado, sua vontade é melhor do que os nossos planos e desejos. Talvez você não seja tentado à ansiedade com a mesma frequência que eu, mas, se for o caso, você sabe reconhecer as circunstâncias que o deixam ansioso? Como eu, você se frustra quando a vontade providencial de Deus é diferente daquilo que você planejou? Se isso acontece, incentivo-o a memorizar e usar em oração alguns dos versículos que mencionei neste capítulo, especialmente em conexão com quaisquer situações recorrentes que lhe provoquem ansiedade. Acima de tudo, peça a Deus que lhe dê fé para crer que a vontade providencial dele para você é fruto de sua infinita sabedoria e bondade e tem por objetivo seu bem. Peça, então, que Deus lhe dê um coração submisso à vontade dele, quando ela for contrária aos seus planos. Preocupação. Preocupação é sinônimo de ansiedade. Embora algumas traduções de Mateus 6, 25 ao 34 use a palavra ansiedade, a NVI, que é a nova versão internacional, usa o verbo preocupar-se. Todavia, o uso popular geralmente associa preocupação a uma dificuldade de longo prazo ou a uma situação dolorosa sem solução aparente. São essas circunstâncias que normalmente provocam insônia e nos fazem passar a noite preocupados com o que fazer, mesmo sabendo que não podemos fazer nada. Por exemplo, alguns de meus amigos têm filhos adultos com deficiência física ou mental. Esses amigos passam noites em claro, preocupados com o futuro dos filhos depois que os pais morrerem. Mesmo que dinheiro não fosse um fator, e é para meus amigos, a pergunta que não quer calar é: quem cuidará dos meus filhos? Essas situações são difíceis de verdade, e tenho de ser sensível aqui porque nunca vivi uma circunstância aparentemente sem solução como essa. Não quero, portanto, menosprezar situações desse tipo. No entanto, se queremos continuar apegados à Bíblia, não podemos fazer outra coisa a não ser o que ela manda. Não se preocupem com o amanhã. Conforme Mateus 6,34. Temos as promessas de Deus e o auxílio do Espírito Santo nas horas de dificuldades. Um amigo que está vivenciando uma dessas situações de longo prazo chamou minha atenção para essa tradução de 1 Pedro 5,7. Jogue todo o peso de suas ansiedades sobre ele, pois ele tem interesse pessoal em você. Embora muitos considerem essa versão uma paráfrase, acho que ela se assimila corretamente o significado do texto. Jesus afirmou que Deus não esquece um simples passarinho, conforme Lucas 12,6. Pensando assim, será que Deus não cuidaria muito mais de você que é filho dele? No entanto, a verdade é que muitas vezes a situação se amplia aos nossos olhos e fica maior que as promessas de Deus e achamos difícil acreditar no que ele prometeu. Nessas horas, o pai de um menino com possessão demoníaca me encoraja bastante. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, conforme Marcos 9:24. Existe uma vasta diferença entre incredulidade obstinada como a do povo de Nazaré
cidade natal de Jesus, conforme Marcos 6,5,6. E a fé laboriosa desse pai. Deus respeita nossos esforços e o Espírito Santo virá em nosso auxílio. O importante é honrar a Deus com nossa fé, mesmo fraca e vacilante, e não desonrá-lo com a nossa incredulidade escancarada. Frustração. O pecado da frustração é bem parecido com o da ansiedade ou preocupação. Enquanto a ansiedade está relacionada ao medo, a frustração geralmente acontece quando ficamos contrariados ou até irritados com alguém ou alguma coisa que atrapalha nossos planos. Talvez eu tenha de imprimir um documento importante direto do computador, mas minha impressora só imprime um monte de baboseira. Em vez de acreditar que Deus está soberanamente no controle do meu computador e que tem um bom motivo para deixar que a máquina não funcione direito, fico frustrado. Na verdade, essa reação tem suas raízes na minha descrença do momento, pois na hora eu me comporto como se Deus não estivesse nem aí comigo ou com as minhas circunstâncias. Deixo de reconhecer a mão invisível de Deus por trás do que desencadeia a minha frustração. No calor da emoção, sou levado a não pensar nem um pouco em Deus. Fico totalmente concentrado na causa imediata da frustração. Um texto que tem me ajudado bastante a lidar com a frustração é o Salmo 139,16. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Dias determinados para mim se refere não apenas à extensão da minha vida, mas também a todos os eventos e circunstâncias de cada dia da minha existência. Esse é um pensamento extremamente encorajador e reconfortante. Dessa forma, quando algo frustrante me acontece, recito logo o Salmo 139,16 e digo a Deus: esta situação é parte do seu plano para a minha vida hoje. Ajuda-me a reagir com fé e de modo que honre tua vontade para mim. E, por favor, dá-me sabedoria para lidar com a tua vontade, com a circunstância que engatilha a frustração. Preste atenção nos recursos que usei para lidar com a situação que me irrita. Texto bíblico específico e dependência do Espírito Santo revelados por meio da oração que me capacita a reagir de maneira verdadeiramente cristã. Oro, então, por sabedoria para lidar com a situação. Afinal, em minha ilustração sobre o computador, o documento importante tem mesmo de ser impresso. Sempre é bom perguntar a Deus se existe algo que tenho de aprender ou que necessite de minha atenção. Às vezes Deus usa os acontecimentos que nos frustram para chamar nossa atenção ou fazer crescer ou nos fazer crescer em determinada área da vida. Seja como for, nada nos acontece que não tenha vindo, em última instância, da mão invisível de Deus, ainda que o meio usado para tal tenha sido uma causa visível. No entanto, agora gostaria de repetir o que disse ou deixei transparecer neste capítulo. Tanto a frustração quanto a ansiedade são pecados. Não devem ser tratadas com pouco caso ou descartadas como reações normais às situações difíceis de um mundo caído. Dá para imaginar Cristo todo ansioso ou frustrado? E tudo em nossa vida que não for parecido com Jesus é pecado. Concordo que, neste mundo, nunca ficaremos totalmente livres de ansiedades e frustrações. Pelo menos acho que não. Não devemos, porém, jamais aceitá-las como parte do nosso temperamento, da mesma forma que não aceitamos o adultério como parte dele. Tenha em mente que, embora a ansiedade e a frustração não sejam tão graves quanto o adultério, continuam sendo pecado. E todo pecado é coisa séria aos olhos do Deus Santo. Nós concluímos aqui o capítulo 8. E eu gostaria de chamar a sua atenção e pensar junto com você sobre
o que ele disse aqui, eu vou até começar do fim para o começo. O que ele disse que nós não devemos aceitar a ansiedade, o descontentamento, a frustração como algo que faz parte de nós, né? Porque quantas vezes nós ouvimos, eu sou ansiosa, eu sou muito ansiosa, como se isso estivesse, como se isto fosse quem eu sou, mas não é. Isso é um pecado. E vale lembrar também que, num trecho aqui, ele salienta que existem pessoas que sofrem na apêndice, que sofrem com ansiedade, de ataques de ansiedades debilitantes e que muitas vezes resultam em complicações físicas. Casos que requerem um tratamento profissional e que está fora do escopo deste livro. Então, talvez você se enquadre dentro dessas descrições. Então, não é isso, porque ele está lidando aqui com o que nós podemos chamar de ansiedades do cotidiano. E fica mais uma vez para nós o convite para que nós pensemos, ouçamos esse áudio mais uma vez, ouçamos novamente e encoraje novamente que, se você não comprou o livro, que você compre, porque é um livro para a gente voltar sempre, 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 sempre. Nós não devemos nos esquecer que nada, 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 nada está fora do controle e da vontade do Senhor. E que nós devemos, assim como ele colocou aqui lá em 1 Pedro 5,7, que nós devemos jogar todo o peso das nossas ansiedades sobre o Senhor, pois ele tem interesse por nós, o Senhor se interessa por você e por mim. Então, e que nós possamos pedir ao Senhor também que, no momento que nós estivermos frustrados, que nós venhamos a pedir ao Senhor que orar antes, na verdade, sobre isso, já ter falado com Deus, esse ser um assunto das nossas orações, para que a gente não deixe de pensar em Deus e não fiquemos totalmente concentradas somente na causa imediata da nossa frustração. Que o Senhor, como ele diz aqui, nos ajude a reagir com fé e nos dê sabedoria para lidar com as circunstâncias que engatilham as nossas frustrações. E sempre lembrar dos recursos que nós temos à disposição, que são a Bíblia, a dependência do Espírito Santo, a oração, para que nós venhamos a reagir de maneiras verdadeiramente cristãs. Que o Senhor possa nos moldar e nos fazermos calmas, serenas e tranquilas para a glória dele.